Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: a relação entre memória, atenção e emoção. Vamos tentar entender por que alguns momentos marcam a nossa vida para sempre, enquanto outros, bom, simplesmente somem no ar. É uma situação bem familiar, não é mesmo? Aquela música de 10 anos atrás, uma lembrança da infância, tudo isso volta com uma clareza que até assusta. Mas e o que foi estudado para a prova semana passada? Parece que virou fumaça. A resposta para esse mistério está no jeito que a nossa memória realmente trabalha. Ok, vamos analisar isso usando um cenário que todo mundo conhece bem: a sala de aula. É o laboratório perfeito para a gente ver a mágica da memória acontecendo. Ou, às vezes, não acontecendo. Pensa só em duas cenas. Na primeira, a cabeça está em outro lugar, a mente está voando. Mesmo que o assunto seja bom, quase nada fica. Agora imagina uma aula que foi divertida, que teve uma história legal, que arrancou risadas. A informação parece que cola na mente. E isso acontece porque a memória, veja bem, ela não trabalha sozinha. Para entender melhor esse processo, vamos usar uma analogia bem legal. Vamos pensar na criação de uma memória como se fosse o ato de tirar uma fotografia. Cada detalhezinho é super importante para o resultado final. Mas antes da gente continuar com a nossa foto, tem dois conceitos rapidinhos que precisamos entender. Primeiro, a codificação, que é basicamente o cérebro gravando a informação. E depois vem a consolidação, que é o processo de fortalecer essa gravação para ela durar. Agora sim, vamos voltar para a nossa câmera. Então, o ponto central é esse aqui. A atenção é como focar a lente da câmera. Sem foco, a informação nem entra direito. Já a emoção, ela funciona como flash. Ela ilumina tudo e avisa o cérebro: ei, isso aqui é importante, guarda com carinho. Quando esses dois trabalham juntos, aí sim, o cérebro consegue salvar a foto, criando uma memória forte, bem nítida. E é exatamente isso que acontece quando falta um desses elementos. Uma aula sem atenção, o resultado é uma memória toda borrada, cheia de buracos. Uma experiência sem nenhuma emoção é uma lembrança escura, fraca, que o tempo apaga rapidinho. Então não esquece, a atenção grava e a emoção fortalece. Beleza? Agora que a gente já entendeu como uma única memória é criada, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Onde é que todas essas fotos ficam guardadas? Bom, sejam bem-vindos à incrível cidade das memórias que existe dentro da nossa cabeça. E olha que interessante, nessa cidade, as memórias não moram num prédio só, elas estão espalhadas por todos os lados. E quanto mais a gente acessa uma lembrança, mais fortes e rápidas ficam as estradas que levam até ela. E como toda cidade grande, tem bairros especializados. Um bairro para fatos, outro para histórias que a gente viveu e até um para habilidades, tipo andar de bicicleta. E toda cidade que se preze tem seus trabalhadores essenciais, né? Vamos conhecer os dois principais. Primeiro, o hipocampo, que é o nosso arquivista. Ele que cataloga e salva as memórias do dia a dia, transformando o que acontece agora em lembranças de longo prazo. E ali do lado, trabalhando junto, está a amígdala, o nosso amplificador. É ela que bota um carimbo de importante nas memórias com emoção, garantindo que os momentos mais intensos sejam os mais bem guardados. Sabe, um dos maiores enganos sobre a memória é achar que ela funciona como um gravador de vídeo, sabe, que registra tudo com perfeição. Mas a verdade é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. E essa ideia aqui muda tudo. Cada vez que uma lembrança é acessada, ela não é só reproduzida, ela é reconstruída. Pequenos detalhes podem mudar, novas emoções podem ser adicionadas. A nossa memória é uma obra de arte viva, em constante mudança, e não um arquivo de pedra. E o esquecimento? Muita gente acha que é uma falha, mas longe disso. Esquecer é uma função essencial. O cérebro precisa fazer uma limpeza, jogar fora informações que não são mais relevantes para abrir espaço para o que realmente importa. Esquecer é uma forma de organização, é um sinal de uma mente saudável e eficiente. Então, quando a gente junta todas essas peças, a atenção, a emoção, essa cidade dentro do cérebro e essa natureza dela de sempre mudar, a gente começa a ver o quadro completo. A memória é literalmente o que nos constrói. Então, para a gente amarrar tudo, a atenção foca a lente, a emoção liga o flash. Essas memórias moram numa cidade neural super complexa. E é normal que elas mudem, que elas evoluam e que algumas simplesmente sejam esquecidas. E o mais importante de tudo é a soma de todas essas lembranças que constrói a história única da vida de cada um.
Cada momento de atenção, cada experiência com um pingo de emoção é um tijolinho novo nessa construção. A pergunta que fica no ar então é: sabendo de tudo isso, que tipo de história está sendo construída hoje? A resposta, no fim das contas, está nos momentos em que a gente escolhe focar e sentir. Agora.